bem, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui você já tá ligado, né? É direto ao ponto, como deve ser os nossos serviços daqui da Prefeitura Municipal de Sorocaba para todos os cidadãos e, claro, também para você que é da nossa querida região metropolitana de Sorocaba. Seja muito bem-vindo à nossa programação aqui. O apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, jornalista Bruno Rodrigues. Meu amigo querido, olha só, hein? A gente vai trazendo variações, né? Nos assuntos, né? A gente vai falando. Já pode acompanhar aqui de tudo, ó. Um dos nossos últimos episódios, a gente falou até de amamentação, né? Do aleitamento materno, né? Envolvendo aí saúde, a gente fala de esporte, a gente traz cultura, a gente tenta desenvolver um bate-papo aqui com carinho, para que você entenda, né, na nossa linguagem, como o Danilo disse, né, uma linguagem direta. E hoje, né, a gente vai falar sobre tecnologia, inovação, investimento na cidade, especificamente sobre o nosso queridíssimo Parque Tecnológico, né? Para falar sobre isso, a gente está aqui com o diretor administrativo financeiro do local, né, que é o Eduardo Marques, que vai contar um pouquinho, primeiramente, sobre ele, né? Eduardo, bem-vindo, obrigado pela participação. Conta um pouquinho sobre você, quem é o Eduardo, quanto tempo você está com essa ligação, né, com o município. Fala um pouquinho sobre você, fica à vontade e conte conosco. Bacana, né? Bom, primeiro agradecer, Danilo e Bruno, esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Acho que a informação é importante, né? A gente divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Bom, eu sou Eduardo Marques, como você falou, estou como diretor administrativo no Parque Tecnológico. Mas a minha formação, eu sou formado bacharel em Ciências Contábeis, né, controladoria, fiz administração industrial. Eu tenho mais de 35 anos de experiência, né, eu comecei na área contábil, depois 20 anos na área industrial, mas sempre voltado para a controladoria, né. E recebi essa proposta de entrar e receber aquele desafio de administrar o Parque Tecnológico, e estou lá há 6 anos, né, contribuindo com as atividades que são realizadas no Parque Tecnológico. Maravilha, então conta pra gente o que o Parque Tecnológico oferece, qual que é o conceito dele, qual que é a importância e relevância dele em Sorocaba e em região, né? Exatamente. Não, perfeito. Na verdade, né, Bruno, eu sempre comento que o parque ele é um instrumento público, mas ele não é só do município, né? Ele é do estado, ele é do governo. A gente procura ali trazer, né, fomentar naquele ambiente inovações, é um ambiente muito legal. E muitas vezes as pessoas comentam, né? Falam, pô, mas o que de fato o parque faz? Qual que é o objetivo do parque? Né? A gente vê aquele objeto tão grande ali e um dos nossos desafios foi realmente mudar aquele ambiente, né? A gente entrou ali em 2021 e a gente entendeu que esse instrumento ele gera muito valor para a sociedade, né? E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje como que é esse conceito de parque, né? Que a gente fala, pô, mas o Parque Tecnológico a gente não inventa roda, né? A gente faz conexões. Eu sempre falo da Tríplice Hélice, né? Que é um conceito, a gente pode dizer que é mundial, né? Que é o governo, são as empresas e as universidades, né? Então, o que a gente faz? A gente conecta todas essas hélices, né? Que a gente fala da Tríplice Hélice. E a gente colocou mais 2 elementos muito importantes, que é o cidadão e o meio ambiente também, né? O cidadão por quê? O cidadão ele tem que entender qual que é o valor daquele instrumento, né? E hoje, né, por isso que eu agradeço essa oportunidade de dizer quais são os benefícios, né, que o munícipes, né, que o pessoal de Sorocaba pode encontrar ali, né? Primeiro eu vou falar o primeiro. Primeira coisa que ninguém sabe muitas vezes, que lá tem um cowork público, né? Então qualquer cidadão pode ir no parque, ficar um período lá, trabalhar no parque e usar o cowork, né? Isso é público, assim. Legal. Olha aí, bacana. E é uma estrutura, Danilo, muito engraçada, né? Que essas pessoas olham, mas é público, né? Pode usar, é bonito, então, obviamente, né? Que às vezes o pessoal não entende, né? Deixa eu só, ainda dentro dessa questão do cowork, por exemplo, o munícipe que está nos assistindo ali, que estrutura que ele pode encontrar lá? Digo, na parte do cowork mesmo. Como pode participar? Se a pessoa chegar, internet, computador, né? Que precisa levar, não, enfim, isso. Perfeito. Boa pergunta, né? Na verdade, o espaço, né? A gente tem lá as mesas, né? A única questão que realmente ele tem que levar o notebook, né? Ele tem que levar o notebook, mas a gente libera a internet para ele, né? A internet é gratuita. Ele só vai, pede a internet e sem falar na estrutura em si, que é um ambiente muito tranquilo, né? Às vezes o pessoal brinca e fala, mas o parque é muito longe, mas ali é um local onde você tem que ter ideias, né? Então às vezes você quer sair um pouquinho da caixa, né? O pessoal fala, mas
a princípio, mas não, mas aqui o ambiente é para isso, né? Porque você fica aqui, Se desconectar das outras coisas para focar naquilo que de fato interessa para todos. Uma espécie de imersão, né? Isso, exatamente. Então o co-work é isso. Então você, Maurício, que está aberto, né? Só chegar lá, falar, olha, eu quero usar o co-work, né? Estou com o meu notebook, me dá senha, pode trabalhar lá, estudar, né? Estudantes também, tem muitos que nos E procuram tem lá um pra outro, estudar. tem outro pré-requisito para participar do coworking, né? É se inscrever no nosso canal. Eu não poderia perder, né, Bruno? Ó, se inscreve no nosso canal que está crescendo a cada dia, pessoas assistindo. Isso é muito bacana. Quando você se inscreve, você leva ainda mais. Você ajuda a gente a levar a informação cada vez mais longe. A gente hoje aqui com o Eduardo recebendo, falando sobre o Parque Tecnológico. Desculpe a interrupção aqui, mas era necessário aqui. Outra questão também, né, que lá nós temos uma estrutura muito bacana, né, para eventos, né, recentemente nós tivemos aí a presença do governador, né, por isso que eu falo que não é só do município, né, é um instrumento onde pode se usar para passar informações, né, para o governo, mostrar as estratégias que estão acontecendo, então o ambiente é para isso. E às vezes as pessoas conhecem, falam, eu conheço o parque, né, Bruno? E eu falo, mas como conhece como? Não, mas eu fui lá, eu participei do evento, gigante, puxa, mas aí ele falou, não é só isso o bar ainda, então o parque, nós temos aí 17 universidades conectadas ao parque, nós temos mais de 35 empresas na área interna, na área externa também, então tem muita coisa no parque, né? Laboratórios, né? A gente tem da Uniso, né? Outros laboratórios da PUC, temos laboratórios também de empresas privadas também, a Zhongshan, que é uma empresa chinesa. A gente tem alguns exemplos práticos do que foi desenvolvido no Parque Tecnológico que está no dia a dia do município. Sim. Por exemplo, eu vou falar agora do LabX, né? Que hoje, eu vou explicar alguns cases que aconteceu, mas uma das questões que nós também entendemos que cada parque tem a sua vocação. E a vocação, estrategicamente, a gente falou, puxa, nós queremos ser referência em tecnologia 4.0, né? O nosso presidente sempre ele toca nesse assunto e nós queremos daqui a algum tempo, né? Nosso trabalho é esse. Quando falar em tecnologia 4.0, puxa, Sorocaba, tem o Parque Tecnológico. Como tem outros parques também que tem a sua vocação, né? São José dos Campos e outros. Então, dentro do LabX, que é um laboratório, qual que é o objetivo desse laboratório? Ele é um hub onde, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, está junto com a gente, a empresa faz um diagnóstico para saber qual a maturidade dela em relação à tecnologia 4.0. O que é tecnologia 4.0? O que é? Vai englobar? E ela engloba tudo aquilo que é tecnologia nova. Por exemplo, dentro de um celular tem muita tecnologia 4.0. Então, é tudo aquilo que está relacionado a melhorias, né, de processo e identificar, por exemplo, algum processo dentro da sua empresa que de repente é possível automatizar. Né? De você, algumas coisas repetitivas, você pode também automatizar, né? A gente vai entendendo, né? 2.0, 3.0. É que o último advento que a gente tem mais comentado é a inteligência artificial. Ela está englobada no 4.0 ou teríamos um 5.0? Não, está englobada também e, na verdade, a IA, hoje em dia, daqui a um pouco, né? A gente vai entender que quem não entender mais ou menos o que é isso, né? Vai realmente perder espaço no mercado. Fica para trás. Fica para trás. Por isso que a gente trabalha muito essa questão, né? E recentemente você comentou de alguns cases, né? Eu não vou falar o nome da empresa, é para preservar, mas tinha uma empresa que ela tinha dificuldade, né? Ela tinha uma garrafa, né? Que ela tinha no ambiente de produção dela, e só que ela teria que testar de uma forma menor. Só que o custo era muito alto para ela mexer em toda a transformação da máquina, fazer, né? E nos procurou, né, lá no parque, no LabX, no laboratório, dizendo, olha, a gente está com essa dificuldade, você pode nos ajudar, né? E aí lançou esse desafio, a gente tem lá consultores, né? E a gente conseguiu, né, resolver essa questão. Eles conseguiram, e aí como a gente transforma a ideia em projeto, e aí a gente dá o projeto para a empresa, e a empresa acaba desenvolvendo. Então, o que isso trouxe? Antecipou, né, e eliminou um custo muito alto que a empresa teria. Né? Então, inclusive, esse laboratório, só para você entender, aqui na região tem 4.000 indústrias. Né? Imagine quantas indústrias têm problemas, né? E uma das características dessas empresas é ficar intra, né? E não procurar. Então, o parque ele é um braço para a indústria, né? Ele é um braço onde, se a empresa tiver alguma dificuldade, leva para a gente tentar buscar parceiros. Né? Olha aí, bacana. Ó, você que está nos assistindo, né? E de repente conhece alguém que tem uma
uma situação onde ela está ali travada, não consegue avançar por falta de conhecimento ou de parceiros. Conexões. Procura, né, o parque tecnológico que vai fazer essa conexão aí, vai dar a vocês um direcionamento. Então isso é muito bacana e é uma riqueza aqui da nossa cidade, né, da nossa Exatamente. cidade. E eu falo, né, é um benefício, né? Porque imagina você fazer uma triagem de como que está a sua empresa. É bem legal porque ela é gamificada, né? Ele vai brincando, mostrando os departamentos. E aí no final eu até brinco que é uma roda da vida, da roda da indústria, né? Daí mostra ali, ó, realmente, cara, você aqui precisa capacitar melhor os seus funcionários. E melhor, eu te dou uma lista de pessoas que podem te ajudar. E ao contrário também, né? Mas, Bruno, você precisa melhorar os seus equipamentos. Eu também vou te dar uma lista, entre em contato e melhora, né? E aí com o tempo você pode fazer novamente, né, Nilson? Isso é uma das coisas que a gente trabalha bem. Acaba ajudando tudo. Quem está precisando do equipamento, quem fornece o equipamento, faz de fato, né, esse link para que o produto possa ser melhorado. Tá? E trouxe, né, nesse caso que o Eduardo deu de exemplo, uma grande economia para essa empresa, né? Então, o Parque Tecnológico, para você ver, ele não está lá à toa, ele está lá para ajudar. Então, tem essa questão tecnológica, de pesquisa universitária e também para quem está começando a empreender, né? Exatamente, Bruno. Você falou de pesquisa, né? Um ponto importante também que a gente fomenta muito a questão da inovação, que assim dizem, né? Então, por isso que eu sempre dou o exemplo, né, que eu falei da Tríplice Hélice, né, que é importante para você que está nos assistindo entender o conceito, né, que é a Tríplice Hélice, que é o governo, as universidades e as empresas. Mas essa hélice, o grande desafio é girar ela, porque não adianta, né, você pender só para o governo, ou você depender só para as universidades, ou só o empresário, né? Então uma coisa, a gente fala que os valores, né, tem que valorizar para tudo, né? Porque de que forma que eu falo que de que forma que você fortalece a economia? Gerando empregos, né, melhorando a produtividade do empresário, né? Sabe o que é engraçado também, velho? Quando a gente traz o entrevistado aqui, ó, a gente já trouxe o Salinas para falar de emprego, né? Já trouxe questões para falar de investimentos aqui também e também de meio ambiente. E aí um dos pontos que você falou que está puxando para a Tríplice Hélice é esse cuidado ambiental, que é a conciliação, né? Entre investir, fazer o crescimento econômico da cidade, mas também não deixar de lado a questão ambiental. Como que o Parque Tecnológico trabalha isso? É a questão, né? Tem fotovoltaica, né? Isso, vai dar cá. Isso, exatamente. Hoje nós temos um dos pilares também é energias renováveis, né? Dentro do Parque Tecnológico tem muitas empresas com esse ramo de atividade, né? Inclusive até por uma característica da Texis, né? Que era uma empresa muito grande, para você ter ideia, depois que saiu daqui, alguns engenheiros montaram startups que hoje já estão no parque, né? Mas qual que é a pergunta de grandeza que você está fazendo? Fala um pouco para nós aí não sei se você, munícipe, que está aí nos assistindo, sabia, mas aqui no Parque Tecnológico fica a maior usina, não é isso, de energia fotovoltaica do estado de São Paulo, né? Exatamente. Nós temos, né? Inclusive foi a VA Engenharia que iniciou como uma startup, ela voltou e hoje ela tem a maior usina, né, que gera energia do estado de São Paulo, né? E aí você fala, pô, mas o maior não, a gente tem lá 50 mil metros, mas não é de tamanho, mas ela gera, né, 6 megas, é muito, dá para gerar energia para muitas cidades. Né? De orgulho para a cidade e que concilia nessa questão econômica e ambiental, sustentável, né? Exatamente. E para nós também, né? Porque hoje nós temos uma usina, até a gente brinca que nem o estacionamento a gente perdoou, né? A gente vai ali colocou e vamos aumentar agora, né? Acabamos de ser contemplado, uma coisa que eu quero comentar também é essa questão de fomento, né? Nós aprendemos a conseguir recursos do governo e federal, né? E daí a gente vai falar da migração, que tem muita coisa aí que está acontecendo também, né, no parque, mas projetos, né? Ontem mesmo eu fiquei sabendo que nós temos um recurso, nós vamos aumentar e ampliar ali também o estacionamento. A gente fez uma parte, a gente acabou o dinheiro, vamos entrar com mais projeto e conseguimos mais um pedaço agora. Sim. O Eduardo está falando isso aqui da questão do estacionamento, que já é consideravelmente grande ali, porque de fato o parque recebe muitos eventos, né, e acaba faltando estacionamento. Um dos eventos que é muito conhecido aqui em nossa cidade, talvez você já tenha participado ou ouvido falar de alguém que participou, é o mutirão de prêmios, né? É sediado no Parque Tecnológico, acontece uma vez por mês e
falta estacionamento quando acontece evento, né? Exatamente. Fica lotado, né? A gente até brinca, às vezes tem mais vaga do que gente, mas é um evento extremamente que a gente tem muito orgulho de participar junto com as outras secretarias, né? Que eu acho que esse projeto que você dá dignidade quando você dá emprego, né? E só quem precisou buscar emprego sabe que você em um lugar onde você tem várias oportunidades, várias agências e empresas, né? Então, além do parque, é muito importante esse evento. E entra também um dos pilares nossos, que é a capacitação, né? Legal. Por isso que você comentou, né? Na verdade, está dentro do nosso viés, né? A gente tem muito exemplos, né? De que surgiu uma demanda onde a gente criou né, algum evento, algum projeto que envolve capacitação, né? E ainda dentro disso, me lembrei agora, Bruno, vocês também cediam lá a mini cidade do trânsito, não é isso? Isso, exatamente, junto com o pessoal, né? Exatamente. Então também é um projeto maravilhoso, né? A gente vê as crianças, né? Aproveitando ali, né? Então ele tem lá a aula teórica, né? E aí depois o pessoal do CEMOB vai lá e ajuda, né? Fazem eles na parte também ali da prática, né? Isso aí tem uma ligação com a Secretaria da SEDU, né? Era da Educação. E mobilidade também, né? Mobilidade e o SEDU, né? Que cabe as escolas, as crianças vão lá, e mobilidade aqui comanda o ambiente que vocês cediam, né? Exato. Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Uma parceria. Eu até bem falo que nós somos uma empresa, né? A prefeitura é uma empresa e só precisa achar as pessoas que querem realizar. E vamos tocar projetos aí juntos. A gente entrar um pouquinho mais nessa questão das pesquisas que são feitas com as universidades. Como é que funciona? Tem um horário? Isso parte da própria instituição para participar? O aluno pode participar de forma paralela? Não? Como é que funciona? Normalmente, quando tem algumas demandas que envolvem a empresa, normalmente o que nós fazemos? Nós conectamos com a instituição que está tratando daquela pesquisa, daquele assunto. Então, não é algo assim que, determinado tal dia a gente vai falar sobre pesquisa. Então, é muito sobre demanda, né? Dependendo do que você está realizando, a gente já teve casos que nos procuraram, né? E a gente mandou para a universidade, eu que estava estudando aqui, e a gente conectou, nem ficou no parque, né? Então, a gente fez a conexão, eles fazem as pesquisas, fazem os testes, né? O que a gente sempre pede assim, utilizem o parque, né? Se você, o ambiente, né? Por mais que a gente faça conexão, a ideia é que nessas pesquisas que estão realizando, né? Inclusive, nós estamos agora criando lá também um hub de saúde para testar soluções voltadas à saúde. O SESI, junto com uma empresa que tem que ficar lá, eles vão realizar um teste sobre fazer de teleconsulta de forma virtual de admissão e demissão. É algo que não existe, né? É inovador, porque se isso realmente a gente conseguir provar isso, a gente deve até criar leis, né? E bosta, que hoje gera um custo muito alto. Né? Então a pessoa vai fazer admissão e demissão, às vezes a pessoa nem olha na cara do cara. Exatamente. Então, junto foi uma pesquisa, né? Setor de pesquisa, procurou fazer uma pesquisa, entrou o SESI e isso vai ser realizado em 2 cabines lá no parque para fazer esses testes. Né? Esse aí é um ambiente de pesquisa, inovação, né? De realizar testes. Né? Mas assim, não tem uma data em si, a gente conecta e eles vão fazendo as suas pesquisas. Aí. Você comentou também um pouquinho na sua fala anterior a respeito das startups, né? Como é que funciona startups, enfim, quando alguém tem alguma ideia, algum projeto... como que ela pode ter o auxílio do parque para dar sequência nisso? Sim. Hoje nós temos um canal, né? Que você entra lá, você preenche todos os requisitos para a gente entender se realmente é uma startup ou se é uma empresa que de repente já está até faturando, né? Já não é mais uma startup, ou se é uma ideia. Né? Por que a gente resolveu filtrar isso? Né? Porque muitas vezes a empresa fica muito tempo e gera um custo de consultoria, de envolver, né? A gente tem todos os grupos S lá, e isso tem um custo muito alto no ano. Então, alguns programas, né, que nós fazemos é de 12 meses. Então, uma startup, você que está nos assistindo, poxa, preciso de ajuda no negócio, não vai. Você entra, né, nesse link, cadastra e nós vamos te ouvir, né, entender qual que é o nível que tá. Hoje a gente tem bastante startups que já tem dentro de programas. Sim, startup tem que estar começando ali. Está começando. Está startando, né? Isso, exatamente. Só que hoje a gente tem o cuidado de entender qual que é o nível que ela está começando, porque existe um custo muito alto. Sim. Nós percebemos, né, só para você ter ideia, era um custo de 150 mil por ano para você cuidar e aí chegar no final, cara, não sai do lugar.
Então, e sem falar que o empresário, muitas vezes, ele gera uma expectativa de que o parque vai me julgar em tudo, né? Então, Bruno, a gente estruturou uma metodologia aonde, num determinado ponto, falando aí, Bruno, cara, a ideia de vocês é sensacional, mas não tem escalabilidade, não vai vender, não tem, já tem alguém no mercado que está fazendo. É duro falar para você. E a gente tem. Mas é legal quando gera frustração. Você fala a realidade, até Exatamente. para a pessoa poder, inclusive, mudar o rumo do que ela está querendo fazer. Exatamente. Por quê? Mas a gente atende todas as startups. Tem startups que já estão no programa, né, no parque, a gente já tá. Tem startups que começaram, que hoje já são empresas, né, já estão faturando, né? A gente sempre fala que no final, no nosso presidente se fala, no final tem que emitir nota fiscal. Não adianta o pesquisador, é lindo, maravilhoso, sua pesquisa. E é esse trabalho que a gente procura fazer. E o governo, né, por isso que eu falei da TPCL, ali o governo ele tem que entrar ali como alguém que acelere, né, a economia. E acelerar a economia é quando você tira a dificuldade que o empresário tem hoje em dia. E o governo é para isso, todas as esferas, né? Então eu sou da prefeitura, nós somos, né? Eu sempre falo que nós somos uma empresa, mas de vez em quando a gente tem que chegar, né? Puxa, diverso para mim, né? Não de forma errada, mas agilize, né? A gente está querendo fortalecer a economia, tem 200 empregos, né? Que estão a surgir, às vezes é um documento, né? Então a gente tem feito isso muito bem também, né? Só para vocês terem ideia, uma questão de um número, no ano passado, até o ano passado, foram investidos 71 milhões no parque. Uau. De empresas, de empresários. Lembrando que ali é um terreno público, né? É um ambiente público. Então, eu sempre falo que esse é um indicador importante para a gente, né? Significa que o empresário está confiando, né, naquilo que a gente está realizando ali, para ele colocar ali, né, o negócio dele para girar, né? E aí é o que a gente falou. Vamos conectar com uma universidade, que de repente é algo que você está fazendo, né? E é importante lembrar aqui que um ponto, né, um dos principais para estar dentro do parque tecnológico tem que ter pesquisa e desenvolvimento, tem que ter PI, né? 70% das empresas são com base tecnológica, né? Mas a gente não fica amarrado, só isso não. Se você tiver um processo que é inovador, que não existe, pode estar dentro do parque tecnológico também. Então, você vê como é que é interessante. Você que tinha dúvida, né? A respeito, como que funciona e para que serve o parque tecnológico na cidade. Então, pelo que a gente já pode ver aqui, ele além de ter essa eficiência, né, de pesquisa, tecnologia que tem para a cidade, ele é altamente democrático. Por quê? Se você é alguém que está começando na sua empresa ali, quer ter um direcionamento, uma consultoria, tá lá no parque tecnológico. Se você quer usar um espaço para fazer essa imersão, sair da região central da questão, vai para lá para ter, né, um encontro um pouco mais focado no que você quer ter estrutura para você levar seu notebook, espaço para o cowork. Se você é de uma instituição acadêmica, quer conhecer o trabalho de parceria com o Parque Tecnológico, tem esse oferecimento também. Então, são diversos os caminhos para que você possa utilizar e aproveitar desse serviço, além da questão governamental, né, Eduardo? Que recebe grandes autoridades e vai ampliando ainda mais, inclusive para a região, né? Perfeito. E eu ia aproveitar também, além de Sorocaba, tem outros municípios que também têm uma estrutura semelhante, né? Ao Parque Tecnológico. Exatamente. Tem o São José, que é os melhores, os principais, né? Mas também o São José está mais tempo que a gente. Mas a gente costuma falar que nós estamos aí entre os... Então, aí, né? Dá algum intercâmbio entre vocês e trocas de... Na verdade, Bruno, existe, a gente chama de SPY, que é o Ambiente Paulista de Inovação. Então, inclusive a sede fica aqui em Sorocaba, fica no parque. E o que é esse ambiente? Estão conectados todos os parques. Nós também estamos conectados com São José e outros ambientes também de inovação. Por quê? Nós entendemos que é importante e cada parque tem que ter a sua vocação, né? Então não adianta a gente querer inventar a roda. Se você vir falar de aéreo, a gente vai mandar. Olha, tem pessoal que estuda esse que você está trabalhando aí. Então a gente faz essa conexão também, né? E uma das coisas que a gente vem percebendo também, muitos outros municípios estão procurando a gente, né? São Caetano, Legal. estão vindo gente de fora, o pessoal que é da Secretaria de Desenvolvimento, né? Se torna uma referência, né? Exatamente. Mas o que vocês estão fazendo, né? Como que vocês realizam? Isso pra gente também é um motivo muito de orgulho, né? A gente até brinca, né? Antes a gente chamava os caras estão vindo. Legal. Então isso significa, exatamente. Então, bacana, o pessoal quer saber, mas como que vocês estão fazendo, né?
E uma coisa importante, né, Bruno e Danilo, que eu sempre comento também, é a questão da sustentabilidade, né? Se você fala, pô, o parque hoje ele é autossustentável, hoje a gente conseguiu um nível, né, de financeiro em relação aos impostos, né? Eu vou te dar um dado muito importante. Quando nós entramos lá em 2021, as empresas que estavam instaladas no parque, eu vou falar ISS porque ISS é receita pura, né? Bem como índice, era em torno de 3,1 milhões que era de ISS. O ano passado a gente fechou em 18 milhões, tá? As empresas que estão instaladas no parque, né? Então isso também é um motivo de orgulho também, né? A gente, então, a cada R$ 1 que a prefeitura coloca no parque, a gente olha R$ 8 sim, a prefeitura, né? Então também é um valor, né? Isso é uma coisa legal. Sem falar da questão de empregos, né? Hoje tem 450 postos de trabalho, né? A gente entende que na área externa, contando com a área externa, são 600, né, funcionários. Com o que a gente tem previsto de fechamento de empresas na área externa, acho que vai chegar a quase 1.000 aí até o final do ano aí de empresas, né, dentro do parque. Então, esse é o valor que o parque gera para o município, né? Então, gera empregos, né, gera receita, a gente fala receita para o empresário e posto volta para a prefeitura. Então, dessa forma, a gente valoriza, né, o ecossistema, a gente fala. Então, por isso a gente trabalha estrategicamente, a gente trabalha nesses pilares que eu te falei, né? Então, energias renováveis, né? Ser diferente tecnologia 4.0. Nós também fazemos gestões lá da CPL, né, que é a cadeia produtiva local, né? Aéreo, metal mecânico, né? Que é o quê? São clusters, né? São pessoas que falam sobre o assunto. A capacitação, né? A inovação também, que ali a gente tem, nós contratamos, né, a Agência Inova para fazer essa gestão, fomentar a inovação, né? E a gente fala inovação é bonito, né, mas é difícil, né, você inovar, trazer essa questão. E hoje nós também estamos trabalhando com semicondutores também, né? Tem empresas lá, Samsung, tá com a gente, etc. Muito A gente desenha chips lá, né? Que a pandemia assustou, né? Parou calcas no chip. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então o parque é para esse tipo também de ações, né? Fazer com que a gente possa dar suporte, dar possibilidades do empresário, né? De poder também produzir no Brasil. Sim, né? do bacana. Bacana. Bom, você que está nos assistindo, chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, você tá ficando para trás. Poxa vida. Se inscreva no canal, dá o joinha aí, ó, compartilha com todo mundo para levar a informação o mais longe possível. Por isso que você está ouvindo aqui falar sobre conexões, tecnologia, enfim. Você está tentando aí imaginar, você que ainda não conhece o parque, você pode conhecer o parque. Sabe como? Tem um programa, Eduardo, fala um pouco para nós do programa, até anotei aqui, programa Parque Aberto. Como é que funciona para que a pessoa possa conhecer o espaço ali? Perfeito. Então, todas as quartas-feiras, né, nós recebemos, né, tem um canal, depois vou deixar, vocês vão compartilhar com o pessoal, mas tem o canal onde eles se cadastram, né, então tem um número de pessoas, e aí toda quarta-feira a gente mostra, né, aí a pessoa dá uma volta pelo parque, tira essas empresas, mostra a usina, mostra, né, a minha cidade de trânsito, né? São coisas que é para saber que existe, né? E eles poderem utilizar. E nas sextas-feiras também, os empresários que queiram, né, conhecer o barco, também você que é uma empresa, querer entender como é que isso funciona. Por isso que a gente abriu também a sexta-feira para o empresário também, porque muitas vezes pode ser que ele não precisa estar fisicamente no parque, mas ele pode estar conectado ao ecossistema, né? Isso é interessante também. Você pode nos procurar, né? E se a gente entender que o ramo de atividade, aquilo que você faz, outras pessoas dentro do parque faz, a gente se conecta, né? Porque o objetivo é gerar valor para o ecossistema como um todo. E é óbvio que a gente vai sempre estar impulsionando aqueles que estão com a gente lá. Mas está aberto, né? Dessa forma que funciona, está aberto ao munícipe, aquele que queira conhecer. Bacana. Nossa, o parque, além de toda essa questão de inovação, conexões, tecnologia, sustentabilidade, também é um local que cedia também eventos, né? Eventos estaduais, municipais, federais e eventos, enfim, particulares. Dentro desses eventos, você comentou com a gente aqui nos bastidores que em setembro vai acontecer um evento muito importante aqui, que é o Conecta Indústria, é isso? Exatamente. Fala um pouco para nós desse evento aí.
esse evento ele tem um objetivo de conectar, né, as indústrias, fomentar, vamos trazer bastante palestrantes, né? E o objetivo é fazer network, né? Que as empresas venham a entender, inclusive os palestrantes são, né, eu ainda não posso divulgar porque alguns ainda estão confirmando, né? Mas a data vai ser 17 e 18 de setembro, né? Conecta a Indústria 2025. Olha, anota aí na tua agenda, dias 17 e 18 de setembro. A partir de que horas até que horas? Provavelmente será o dia inteiro, né? Porque aí provavelmente vai ter espaço para fazer conexões e mostrar aquilo de mais novo que está acontecendo na indústria, né? Muito bom. E importante também, nesse momento, a gente mostrar, né? Como eu comentei, o LabX, ele está voltado muito com a indústria, né? Óbvio que também serviço, nós não ficamos limitados a isso, mas esses eventos é um momento ali de se fazer conexões, gerar negócios, né? Então, vai ser um evento que está sendo preparado com muito carinho aí, né? Pela agência Dora e já estou antecipando aqui. As informações, né? O horário começa certinho. Isso, exatamente. É isso aí. Você que está nos acompanhando, estamos chegando aos finalmente aqui do nosso programa. Reforço aqui para você nos ajudar compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, que isso ajuda demais a gente levar a informação cada vez mais longe. Bom, Eduardo, o que o munícipe que está nos assistindo aí, nos ouvindo, pode esperar do Parque Tecnológico e expectativas daqui a alguns anos? Tem novidades chegando? Vocês vão trazer algo novo, enfim, para a cidade ou não? Ou que tem que estar aí e se contentem? Como é que está essa expectativa aí? Na verdade, o que nós estamos agora bem focados é na ampliação, né, do parque. A gente vai aumentar 40%. Então, isso quer dizer o que, comunista? Vai gerar empregos, né? Vai gerar inovação, né? Vamos criar ali alguns laboratórios de referência também para Smart City, né? Nanosatélites, 5G, bastante coisa para você, né? Isso é para você. Mas para isso você tem que nos visitar, saber que existe a possibilidade, né? Tem esses eventos que estão relacionados à empregabilidade, né? Mas o parque ali, ele é um instrumento que está ali para o povo, né? Para entender aquilo que de repente possa trazer, né? De útil para ele. Pô, de repente eu estou estudando isso, pô, mas vai lá, né? Cruz comentou pesquisa, você está estudando? Vai para o parque, vai para o Sanzar, esteja inserido, né? Então eu sempre falo que aquele ali é um instrumento público. Né? E o desafio nosso foi transforme aquele ambiente. E transformar o ambiente é trazer pessoas, né? Porque não adianta ter estrutura se você não tem empresários, se não tem os estudantes, os pesquisadores, né? Então é isso que a gente espera, por isso dessa ampliação, a gente espera vocês aí, o Sorocabana tem a obrigação de conhecer. Porque tá pertinho. Meu conselho aí que eu deixo pra você, de repente, poxa, achei bacana, mas eu não vejo uma conexão comigo. Como é que eu poderia? Começa pelo Parque Aberto, né? Vai lá, faz a visita no Parque Aberto, talvez aí você fala, poxa, olha, eu tenho uma ideia aqui que de repente eles podem me auxiliar e isso vai te ajudar demais. Isso aí. Bruno, é contigo. Bom, perfeito. A gente queria agradecer, né? Parabéns, Eduardo, pelo trabalho que é feito, pelos esclarecimentos que você nos deu aqui. E agora é aquele momento assim, né? São as considerações finais. E se você achar importante algo que você não falou, esqueceu, de repente fala, pô, aproveitar a carona aqui agora. E também o convite para o munícipe, né? Para que ele possa conhecer, para o pequeno empresário, para quem está começando, para quem está com ideia, para o universitário, fica à vontade. Obrigado mais uma vez. Bom, eu que agradeço, né? Eu acho que desse movimento que vocês fazem em passar informação é muito enriquecedor, né? Porque às vezes a gente não tem realmente falta informação, né? E esses momentos são importantes. Então, o que eu quero deixar aqui é realmente dizer que o Parque Tecnológico é de vocês, do município, né? Usufruem, né, desse ambiente. A gente tem a missão de cuidar ali, de trazer, de fomentar tudo isso que a gente teve a oportunidade de compartilhar um pouquinho. E realmente, como o Danilo comentou, está aberto, conecto, vai até lá, entenda isso. E veja de que forma você possa estar inserido também dentro desse ecossistema que a gente faz, né? Esse grande ecossistema. E o nosso desafio realmente é fazer com que o conhecimento gere riqueza, né? E riqueza tem que emitir nota fiscal. Nosso presidente sempre fala isso, tem que emitir nota fiscal, tem que pagar a conta e tem que ter entrega para o cidadão, porque se não tiver entrega, se o cidadão não vê valor, ele não vai, né, com parte, ele tem que ver esse valor e a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado. É isso aí. Esse foi do nosso episódio falando aqui sobre Parque Tecnológico de Sorocaba. Mais uma vez, muito obrigado,
Muito obrigado, Bruno, por estar sempre junto aqui. Marcel e toda a equipe que faz acontecer o podcast, né? A parte técnica, as edições, que fica bacana demais, que chega até você. E claro, a você, nosso querido ouvinte, que sempre está presente conosco aqui, fazendo o canal crescer cada vez mais. Deus abençoe demais cada um de vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um Sorocaba em Pauta Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.